avaliação antioxidante, antibacteriana e citotóxica da espécie Philanthus niruri. Eu sou a aluna de iniciação científica Andresa da Silva Silva, sou orientada pela doutora Chilansuza Moreira da Silva de Almeida, que é coordenadora do Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá. O uso de plantas medicinais é intrínseco à humanidade, tanto que no Brasil criou-se uma Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, visto que tal uso é considerado cultural. A espécie Philanthus niruri é considerada uma planta medicinal. Ela é conhecida como quebra-pedra e é usada em diversos tratamentos como problemas renais, distúrbios urinários e infecções intestinais. É uma espécie encontrada em todas as regiões do país. Logo, é uma espécie extremamente adaptativa e uma espécie de fácil acesso, o que justifica o seu uso nesse trabalho. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antioxidante, a atividade antibacteriana e a atividade citotóxica do extrato bruto etanólico das folhas de Philanthus niruri. Para realizar o estudo da atividade antioxidante, se utilizou a metodologia proposta por Souza e Andrade, considerando o consumo de DPPH, que seria o 2,2-difenil-1-picril-hidrazila, com certas modificações. Então, inicialmente, se faz o preparo de uma solução metanólica de DPPH na concentração de 40 mg por ml. Posteriormente, se fez a diluição do extrato, que foi diluído em metanol, nas seguintes concentrações: 5 microgramas por ml, 1 micrograma por ml, 0,75 microgramas por ml, 0,50 microgramas por ml e 0,25 microgramas por ml. Com as soluções devidamente preparadas, deu-se início ao teste. Então, inicialmente, a solução de estoques de DPPH foi colocada em um tubo de ensaio junto com a solução de extrato bruto em cada concentração, ou seja, nas concentrações citadas anteriormente. Então, eu teria a solução de estoques de DPPH mais uma das concentrações. Tudo em um tubo de ensaio, certo? Posteriormente, fez-se o preparo do branco, que seria apenas uma solução metanólica de DPPH. Aguardou-se 30 minutos para então fazer a leitura em espectrofotômetro. Quanto à avaliação da atividade antibacteriana, se realizou um teste de microdiluição em placas de poliestireno, se utilizando 96 poços de fundo U. Tal padrão foi de acordo com a norma da CLSI, o Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais. Foram utilizadas duas linhagens de bactérias, a Pseudomonas aeruginosa e a Escherichia coli. Em cada poço de placa foi colocado 0,05 ml de salina, 0,9% estéril. Exceto da primeira coluna, onde se colocou apenas 0,05 ml de substância teste na concentração de 200 mg por ml. O controle positivo foi a amoxicilina e o controle negativo foi o meio de cultura MHI com 4% de dimetilsulfóxido. Quanto ao teste de toxicidade frente à artêmia salina, fez-se a preparação da solução marinha artificial, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, bicarbonato de sódio e água destilada. Posteriormente, fez-se a obtenção dos metanálogos de artêmia salina, ou seja, os cistos de artêmia salina foram incubados nessa solução marinha artificial em um pH 9, na temperatura de 28 graus Celsius, sob uma iluminação artificial que durou 24 horas. E, posteriormente, fez a preparação das amostras e o bioensaio, ao qual, no final, obteve-se as concentrações de 1.750, 500, 250, 100 e 50 microgramas por ml para cada extrato. Sendo que no final do experimento foram contabilizadas larvas mortas, que são aquelas larvas que não apresentam nenhum movimento ativo durante 20 segundos de observação. No que foi possível inferir quanto à avaliação da atividade antioxidante,
A espécie Phyllanthus niruri apresentou concentração de inibição de 50% de 2,24 mg por ml. É importante relacionar também ao fato de que a espécie tem a presença de alcaloides, que são metabólitos secundários relacionados à ação antioxidante. Logo, é bem provável que estes metabólitos sejam os responsáveis pela atividade antioxidante presente na espécie. Com relação à sua concentração de inibição, quando se compara a sua concentração de inibição com a concentração de inibição de bons antioxidantes considerados pela literatura, como a rutina, que é um flavonoide, e a vitamina C, ou ácido ascórbico, que apresentam concentração de inibição de 6,7, 6,1, é possível deduzir que a atividade antioxidante da espécie Phyllanthus niruri é relativamente baixa. Quanto aos agentes antioxidantes, é importante lembrar que eles estão relacionados no combate de doenças que estão ligadas ao envelhecimento precoce, como cirrose, aterosclerose, efizema. Quanto à avaliação da atividade antibacteriana, o extrato etanólico da Phyllanthus niruri conseguiu inibir o crescimento da Escherichia coli na concentração de 100 mg por ml. Nessa mesma concentração, ele fez uma inibição quase que total do crescimento da Pseudomonas aeruginosa. E em uma concentração menor de 50 mg por ml, ele conseguiu inibir essa mesma bactéria. E essa inibição se assemelhou ao controle positivo que foi realizado com a amoxicilina. Logo, se deduz que a Pseudomonas aeruginosa ela é muito mais suscetível ao extrato da Phyllanthus niruri do que a Escherichia coli, já que a sua concentração de inibição mínima foi de 50 mg por ml e a sua concentração de inibição máxima foi de 100 mg por ml. Logo, é possível considerar que tal espécie tenha um potencial antibacteriano a ser considerado. Quanto à citotoxicidade do extrato etanólico de Phyllanthus niruri, não foram detectadas mortes de organismos marinhos em nenhuma das concentrações, sendo as concentrações 1.000, 750, 500, 250, 100 e 50 microgramas por ml. Logo, os extratos da Phyllanthus niruri ou não são tóxicos ou as suas concentrações letais dependem do local da coleta. O estudo pode então deduzir que o extrato etanólico da espécie Phyllanthus niruri tem uma baixa atividade antioxidante, quando comparado com os antioxidantes padrões da literatura, e que também esse resultado pode estar relacionado com a questão de sazonalidade, pois alguns compostos fenólicos têm sim capacidade de inibir a formação de radicais livres. Entretanto, dependendo do período, talvez a espécie não produza tantos compostos fenólicos assim. Também demonstrou efeitos positivos para a atividade antibacteriana, já que o extrato conseguiu inibir o crescimento bacteriano da bactéria Pseudomonas aeruginosa. E outro resultado positivo foi que a espécie não é tóxica, ou seja, ela pode ser liberada para consumo humano em determinadas doses, segundo a literatura. Quanto aos agradecimentos, agradecimento pela concessão de bolsa, que foi dado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT, em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Agradecimento também ao Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela doutora Sheila Susan, agradecimento à doutora também, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.